Essa lista negra de pessoas que violam as prerrogativas da advocacia, que não é privilégio, como todo mundo sabe, né? Mas é da cidadania. Mas olha, o Helder e a Naice, a guerra, né, Israel e Irã, já esse conflito chega ao 9º dia, né, sem sinal de cessar-fogo, e a ONU vê risco de situação sair do controle. Para falar sobre esse assunto, né, e também, né, a pedido dos nossos ouvintes, para falar sobre a questão política nacional, sobre a questão da direita, né, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele, daqui a pouquinho não, ele já está conosco na linha, professor Daniel Chaves. Professor, bom dia. Bom dia, Helder. Bom dia a todos os Helders da bancada. Bom dia, Jorge, todo mundo que está escutando. Sempre um prazer estar aqui contribuindo humildemente com o debate. Então, professor Daniel, já são 9 dias, né, sem sinal de cessar-fogo, e a gente começa a observar que há um risco da situação sair do controle, né? Vamos lá, a situação ela é complexa e ela já vinha se anunciando quando a gente teve, há pouco tempo atrás, uma iniciativa bastante assim, peculiar, se a gente olhar os termos do que é a história da geopolítica da região, que a gente chama de Oriente Médio, e esse é um termo que a gente tem que um dia aprender até a desfazer. Porque uma coisa é o que está na região do Levante, que é aquela região em volta de Israel, outra coisa são os países do Golfo, outra coisa são os países da Ásia Central. Oriente Médio é um termo que reduz muito a complexidade da região, mas a gente usa para simplificar. Fato é que desde a Segunda Guerra Mundial, quando a geopolítica da região se intensificou depois da descolonização dos franceses e dos ingleses na região, a gente não tinha assistido um conflito, uma beligerância direta entre duas partes, com tanto poder de fogo e com tanta influência regional, como é o caso de Israel e do Irã. A gente tem um costume, mais uma vez por conta da distância e um pouco pelo fato de que a gente não tem às vezes uma familiaridade com os termos, de acreditar que todos esses países islâmicos são uma coisa só, que todos esses países que compõem o mundo muçulmano são uma coisa só, e não é bem assim. O Irã, apesar de ser um país periférico no sistema internacional, muitos dos países ocidentais consideram ele uma pária por conta do fato de que se trata de um regime que tem uma influência teocrática, ou seja, de um conjunto de clérigos que determina a ordem institucional de forma muito acentuada. A gente tende a crer que aquilo ali é tudo bárbaro que vive na caverna, e não é bem assim. O Irã é um país de aproximadamente 80 milhões de pessoas, é um país que, dentre as suas possibilidades históricas, tem um desenvolvimento notável e que tem, historicamente, esse projeto da questão nuclear, que é o grande motivo pelo qual Israel, que é um dos poucos países da região que não está diretamente envolvido nessa comunidade muçulmana de países, se coloca em oposição pelo motivo muito simples. Desde 1979, quando acontece a Revolução Iraniana e esses clérigos xiitas assumem o poder, eles radicalizam o discurso contra a presença de Israel, assumindo uma solidariedade com os povos palestinos e principalmente tentando frear o que é o seu grande objetivo estratégico, que é a influência ocidental na região. Israel é visto como um enclave ocidental numa região que é composta por países que não fazem parte do Ocidente e que tem a expectativa de se desenvolver sem esse laço imperialista com a Europa, com os Estados Unidos. Então, quando o Irã se coloca em oposição a Israel e vice-versa, a gente tem um conflito que por muitos anos já estava anunciado. A gente não pode esquecer a influência do Irã sobre o Hamas na faixa de Gaza, sobre o Hezbollah nas colinas de Golã, no sul da Síria e norte de Israel. A gente não pode esquecer toda essa influência. No entanto, não tinha acontecido ainda, Helder, um conflito direto. Esse é o grande problema. É um estado de beligerância que acentua, que sobe um pavimento e coloca a possibilidade de conflito entre dois estados, duas grandes potências dentro do contexto regional, que a gente não sabe desdobramento porque, em primeiro lugar, é inédito, segundo lugar, pode envolver as grandes potências, aí sim globais, como China, Rússia, Estados Unidos e União Europeia, e coloca uma região que até pouquíssimo tempo atrás caminhava na direção de uma estabilização. Vale lembrar que no primeiro governo Trump, ele teve uma vitória geopolítica extraordinária, que foram os Acordos de Abraão, no qual a gente viu países do Golfo e do Levante, a Arábia Saudita, Catar, Israel, o próprio Irã, caminhando na direção não de uma paz, mas de uma estabilidade mínima que a região precisa. Quando professor, a gente coloca isso em perspectiva com relação a esses conflitos, tudo isso parece desandar, entendeu? Professor, a gente sempre, eu lembro desde quando eu era moleque, eu escuto que o Irã ele está enriquecendo urânio.
né? Ou eles são muito incompetentes, ou isso é papo furado, isso faz parte apenas de um plano, né, de expansão de Israel naquela localidade. E tem uma informação também que o primeiro-ministro de Israel estava prestes a perder, já estava com a minoria, né, no que a gente pode chamar de congresso lá em Israel. Knesset. E essa guerra foi crucial. É isso aí. E essa guerra foi crucial, né? Tá todo mundo se matando, mas ele conseguiu se manter no poder, porque ele conseguiu o apoio dos ortodoxos. Helder, tudo isso que você falou são verdades que não se excluem. Em primeiro lugar, está corretíssima a análise de que Netanyahu se atolou num conflito genocida que desgastou a imagem pública dele dentro do Knesset, do parlamento israelense, e perante a opinião pública que está cansado da guerra, chegando ao ponto de mudar a legislação e propor mudanças que fazem com que até judeus ultra-ortodoxos que nunca serviram as Forças Armadas tivessem que ser escalados por conta dessa exaustão da força militar israelense. Essa é uma verdade. Então Netanyahu vai à guerra para esticar a corda, para dobrar a aposta, para se manter e justificar um estado de beligerância que é interessante para a ultradireita israelense, uma direita completamente radical e desgastada. Também é verdade que o Irã está desenvolvendo há muitos anos o seu projeto nuclear, e isso não é exatamente uma incompetência. O Irã vem desenvolvendo com possibilidades muito restritas de transferência de tecnologia necessária para esse desenvolvimento, com forte apoio russo. A questão é que a gente teve a debacle, a queda da União Soviética, isso atrasou muita coisa para muita gente que era alinhada da Rússia, e o Irã é um país com muitas sanções da comunidade internacional, justamente pelo fato de ser identificado como um país hostil a uma ordem internacional pró-Ocidente. Então essas relações de força acabaram impondo constrangimentos e limitações ao projeto nuclear iraniano. Se é uma questão de legalidade do projeto nuclear iraniano existir, também há uma ilegalidade com relação ao projeto nuclear israelense. Vale lembrar que a Organização das Nações Unidas propôs nos anos 90 e 80 uma série de sanções e de recomendações contrárias ao projeto nuclear israelense. O projeto nuclear israelense foi desenvolvido à revelia dessas sanções e, ainda mais, muito importante, com zero transparência. Hoje não há nenhum dado pelas agências de inspeção com relação à quantidade de ativos e instalações nucleares israelenses. Então a gente tem um problema aí que não tem um lado certo ou um lado errado. A gente tem uma disputa de força, também é uma verdade que se afirma, com relação à geopolítica da região. Professor Daniel, então é inegável que o Irã tem projeto nuclear. Isso é inegável. Tem, é uma questão de Estado. Isso é uma questão que transcende. O projeto nuclear iraniano é um projeto que é tão de Estado quanto o projeto do petróleo é para o Brasil com a Petrobras, para vocês terem uma noção assim. Professor, qual seria o prejuízo para o Brasil, prejuízo direto para o Brasil, com relação a essa guerra entre Israel e Irã? Porque sempre que a gente discute esse contexto de guerra, as pessoas se preocupam com relação à economia, à alta de preços. Qual seria o prejuízo direto para o Brasil nesse sentido, professor? Diria que, olha, a célebre frase do general Sherman, que foi um dos generais da Guerra Civil Americana, o maior conflito civil da história da humanidade no século XIX, guerra a gente sabe como começa e nunca sabe como termina. Por isso que a guerra é ruim. A guerra é cara e a guerra é imponderável, além de destruir vidas humanas. Olha, eu diria que há duas consequências para o brasileiro ficar de olho. A primeira delas é óbvio o fato de que o Estreito de Hormuz, que é um dos 7 pontos de choke point, de estrangulamento de fluxos comerciais no mundo, que fica no Golfo Pérsico, na saída para o Golfo Pérsico, é controlado em larga maioria pelo Irã. Então, se o Irã tomar a decisão de limitar o fluxo de mercadorias, especialmente de petróleo, no Estreito de Hormuz, a gente está falando aqui de 20% da economia global do petróleo sofrendo consequências diretas, o que pode, por sua vez, alavancar preços do petróleo a uma altura estimada de, hoje, a gente está falando de $80 o barril do Brent, a gente poderia falar 140, o que encarece tudo. Em segundo lugar, a gente teria um problema muito sério, e me parece que essa é uma questão mais sensível do que as bombas e mais sensível do que as relações, vamos dizer assim, ideológicas, é que o que está muito nítido é que Israel, agindo como pivô de um interesse ocidental em frear o poder russo, que ganhou a guerra da Ucrânia, e frear a influência chinesa,
está propondo uma desestabilização desse sistema econômico internacional, ou pelo menos dessa geopolítica da região, porque isso faz parte de uma grande reação contra o avanço econômico chinês na direção dessa influência global e, por outro lado, um freio muito claro com relação à questão russa na direção do que a área de influência russa almeja para o seu ocidente, que é essa região do Levante, da Ásia Central por um lado e Europa Oriental por outro. Então o jogo é um jogo econômico, mas em larga medida é um jogo geopolítico e um jogo estratégico para reverter esse declínio manufatureiro do controle da economia global por parte do Ocidente. Professor Daniel, bom dia. Jorge Anais, tudo bem, professor? O senhor fez um contexto bem bacana, mas se eu estiver errado aqui, o senhor me corrige, né? Quando o senhor identificou o Irã é uma nação persa, né? Eles não são árabes, como o senhor bem lembrou. Não são árabes, mas são muçulmanos. São muçulmanos, mas não são xiitas. São xiitas. E não são muçulmanos sunitas, como são os árabes, né? E antes de 79, eles amavam o Israel e amavam os Estados Unidos, até que houve a Revolução, e saiu o Shah Reza Pahlavi, e aí entrou os ayatolás. Começou dali, né? Mas eles gostavam muito lá. Então, a guerra agora tomou um rumo meio que cheio de mentiras. Sabe-se também que a Arábia Saudita e muitos outros vizinhos ali do Irã não falam publicamente, mas eles estão gostando dessa apreensão que o Irã está passando, desse aperto que o Irã está levando, porque o Irã se mostra muito perigoso e sem saber para onde eles vão, tendo a bomba atômica, a construção da bomba atômica como eles estão fazendo. E agora, o Israel precisa dos Estados Unidos, porque só os Estados Unidos conseguem, com a sua bomba, o GPU-57, atingir, se for o caso, aquelas usinas que estão beneficiando o urânio. O senhor acha que, nesse contexto, os Estados Unidos vai ser seduzido, vai entrar nessa guerra? Vamos lá, Jorge. Muito bacana, porque a pergunta dá conta da complexidade das coisas. Esses chamados países do Golfo, países como o Catar, como Emirados Árabes, eles não têm interesse na região se transformar de novo num barril de pólvora em explosão. Todos têm interesse na prosperidade regional. Isso parece muito claro. No entanto, também está correto dizer que o Irã não é um país alinhado a essa expectativa de cooperação ocidental que os países do Golfo têm. Então, é perigoso mexer com o Irã, por conta de todo o seu poder de fogo, por conta do seu poder militar, é um dos 20 maiores exércitos do mundo, extremamente eficiente e promove guerras chamadas irregulares, guerras de influência com grupos como Hamas, Hezbollah em toda a região. Então mexer com o Irã é mexer num vespeiro, mas por outro lado, quem sabe o fim do regime dos ayatolás pode ter uma oportunidade geopolítica interessante para esses parceiros árabes que conversam com o Ocidente. A questão do xiismo e do sunismo não é uma questão tão central. Se a gente tivesse que explicar para o ouvinte, xiita é um dos ramos do Islã, né? Que é o segundo maior, o sunismo é o maior. Qual é a diferença básica? O xiita acredita que o profeta Muhammad, ele designou Ali ibn al-Talib, que foi um dos seus sucessores políticos e imãs, de forma direta, enquanto os sunitas acreditam numa diversidade de líderes maiores. Então os xiitas, eles têm uma visão mais estrita da sucessão de Muhammad, que é extremamente importante para compreender como o Islã se desenvolveu desde o século 9 e 10 até os tempos de hoje. Mas não é uma questão... Me parece que a questão central, muito mais do que xiismo e sunismo, é uma correlação de forças entre a presença ocidental sendo bem aceita na região como cooperante ou não. E aí, a gente entra num cenário extremamente complexo, que me parece que é o mais importante. Toda vez que a gente tem uma dissidência, um conflito, uma contenda no sistema internacional, a gente sempre olha para o ponto de estabilidade anterior a ser restaurado. E o ponto de estabilidade anterior para ser restaurado é o ponto político, o consenso político em torno do Acordo de Abraão. Quando a gente viu que foi sim possível Israel, países árabes do Golfo e até mesmo o Irã compreender que era possível não caminhar juntos, não se integrar, mas ao menos garantir uma estabilidade para o desenvolvimento da região. O Netanyahu, junto com Hamas, quando começam a guerra em Gaza, jogam tudo isso pelo ralo. Professor, bora trazer aqui agora para falarmos aqui sobre o cenário político nacional.
né? Eu deixei até para falar sobre esse assunto. Esse tá mais complicado ainda do que a guerra do Irã. Esse tá pior. Olha só, a gente tá vendo aí que esse processo de que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro está respondendo, né? Ele é o líder da direita, ele é o grande líder da direita, e a gente já começa a observar que já está chegando na fase final e que a probabilidade da condenação é muito grande. Ele já está inelegível, a probabilidade de ser condenado também, pelo que a gente observa, é muito grande. E a gente observa que a direita, assim como a esquerda também, né? Se você for observar, o Lula não deixa ninguém crescer lá debaixo dele. Você pensa na esquerda, só pensa no Lula como líder. E a mesma coisa a direita. Mas o Bolsonaro fora, né, descartado das eleições de 2026, como é que você observa o cenário para a direita? Quem vai ser esse líder? Quem vai assumir esse protagonismo na direita para disputar uma eleição com Lula? Helder, essa pergunta é mais complicada do que a da guerra do Irã, mas vamos lá. Nesse momento, nós temos um desgaste político visível em função de pautas econômicas, indo direto ao ponto com o nosso ouvinte. Um desgaste político em função de pautas econômicas. A gente tem um problema muito sério com relação à questão de segurança pública e saúde, e a gente tem um problema maior ainda de expectativas do brasileiro, muito mais do que uma questão ideológica, no que diz respeito ao desenvolvimento de emprego, renda e oportunidade do país. Esse é o problema mais sério. Não é à toa que a propaganda política da oposição, todo mundo está assistindo isso massivamente, a rede nacional bate na questão do Brasil, está com custo para a classe média, para as classes D, C e B, que é mais caro do que o usual. Esse parece ser o problema, muito maior do que o problema fiscal, muito maior do que tudo isso, é uma questão política direta de expectativas. A direita brasileira hoje, com a inelegibilidade do presidente Bolsonaro sendo confirmado, não tem um nome de consenso nacional, na minha opinião, baseado em pesquisas, que seja capaz de vencer eleitoralmente o presidente Lula. No entanto, existe a ampla oportunidade, isso já é visível e está sendo trabalhado nos bastidores, para que esse campo da direita, pulverizado entre várias lideranças, leve o presidente Lula para o segundo turno e, levando-o para o segundo turno, se una na direção de garantir os 50% mais um para vencê-lo. Essa é a grande discussão no momento. Como que essa concertação pode acontecer à luz da possibilidade de uma direita mais radical ideológica, uma direita radical voltada para o liberalismo, uma direita a favor de intervenção militar. Como é que esses grupos vão conseguir construir uma coalizão ampla em um eventual segundo turno, que me parece o cenário mais provável para o ano que vem. Professor Daniel, as pesquisas, elas ainda indicam, muito embora todo esse turbilhão de complexidade que o senhor mesmo relatou, ainda direciona que o presidente Lula tem vantagem no primeiro e no segundo turno sobre qualquer outros candidatos, professor. Como o senhor analisa essas pesquisas? As pesquisas mostram que o presidente Lula não é... A gente olha a pesquisa de uma forma muito emotiva, né? Pesquisa é número e tem que ser correlacionada à luz da objetividade do que é o processo eleitoral. O presidente Lula tem um desgaste político em curso? Tem. Isso é natural depois de vários mandatos e uma história política muito longa. E, além de tudo, deve-se considerar o fato de que ele venceu Jair Bolsonaro em 2022 com uma margem muito estreita de votos. Então, é natural olhar esse gelo fino por cima do lago, tá? Mesmo ele tendo esse desgaste político muito grande, a questão é que uma eleição não é só o quanto você é aprovado. Uma eleição é sobre o quanto você consegue ter uma votação mais expressiva que o seu oponente. Simples assim. Nesse sentido, ainda que a gente tenha um desgaste político e uma rejeição que demonstra-se sutilmente crescente com relação a essas pautas que a gente já falou, ainda assim, o presidente Lula concentra uma quantidade de votos que o permite ganhar individualmente de qualquer nome no campo da direita. A questão central que vai definir essa eleição está muito mais hoje na capacidade das entregas desse governo no seu último ano praticamente de mandato, que a gente vai assistir agora, e por outro lado, desse campo conservador conseguir desgastá-lo de forma suficiente para que consiga tê-lo desgastado e unir os seus nomes em torno, unir suas expectativas em torno de um projeto político, pelo menos de coalizão. Se a gente fizer a conta certinho, a gente vai ver que o fator decisivo para isso é o que a imprensa, não gosto muito do termo, mas a imprensa gosta de chamar de centrão. Esse parece ser
o elemento decisivo para onde penderá esse grupo de centro político brasileiro que está profundamente interessado, isso é um dado muito interessante, na estabilidade do país, muito mais do que qualquer devaneio ideológico nesse momento. Professor Daniel, alguns analistas estão muito eufóricos e dizendo que o Lula está muito feliz se tiver como adversário o filho do Bolsonaro na disputa para as eleições. Isso o deixa muito contente e tranquilo em relação a uma eventual vitória. Mas essas pautas sociais do governo, está muito claro que o sentimento é outro, como o senhor bem colocou. Hoje já está no imaginário popular que essas pautas sociais não convencem mais. Por outro lado, o Brasil é grande parte da população onde você encontra o pobre de direita, o preto de direita, enfim, as pessoas vão muito como se tivesse o pescoço fazendo um trato com a guilhotina. Então, nesse cenário todo que se vai avançar, as pessoas até não querem, estão discutindo a questão do IOF, que esse é o ponto central lá da discussão no Congresso. Se esse IOF atinge as categorias menos favorecidas, ou se essas categorias menos favorecidas estão discutindo algo que não diz respeito a elas, diz respeito ao que sempre se imaginou, se pretendeu, que era taxar as grandes fortunas, considerando que só incide o IOF sobre investimentos muito altos. Como é que o senhor vê essa inversão aí? Olha, Jorge, eu acho que a gente tem aqui uma questão muito sensível e tem que ser discutida com muita cautela. Eu entendo essa questão desse conceito, que eu acho até um conceito um pouco agressivo, do pobre de direita no Brasil. Eu acho que a gente tem que olhar com muita calma para entender o que leva uma população que, mesmo sendo parte da classe trabalhadora, por sua vez adere a pautas conservadoras. Essa adesão muitas vezes acontece em função de expectativas muito imediatas, muito sensíveis, como segurança pública, habitação, transporte, emprego, renda, dignidade e acesso a serviços, que no Brasil é historicamente desassistido. Isso faz com que a expectativa, mais uma vez, sempre falando de política, falar em expectativas, ainda mais na véspera de um processo eleitoral. A gente vai ter que ter um cuidado muito grande para entender que quando se promete um acesso a direitos e não se provê, quando se promete uma oportunidade, um vislumbre de atividade econômica próspera, que vai melhorar a vida das pessoas, isso não acontece, a frustração é imediata, porque as necessidades são imediatas. Então é perfeitamente possível entender por que num Brasil, um país com uma história, como a gente até assistiu aqui no programa falando sobre a questão dos advogados e o racismo, uma história escravocrata, uma história de racismo, de muita violência. Nós não somos um país pacífico, nós somos um país, às vezes, muito violento e muito repressivo. As pessoas buscam a melhoria das suas condições materiais e a melhoria das suas condições de vida como uma forma de resolver problemas imediatos para si, para os seus filhos, para a sua família. Então, eu não sei se é exatamente uma questão tão ideológica, me parece ser muito mais uma questão de expectativas políticas gerando frustração e buscando alternativas que resolvam os seus problemas. Nesse lugar, eu acho que muito mais do que a questão tributária, fiscal, essas pautas muitas vezes são levadas em conta, é claro, mas elas são pautas muito mais distantes do que as cidades brasileiras muito violentas. A gente está falando aqui no estado do Amapá de algumas das cidades mais violentas do Brasil. Santana do Amapá é a cidade mais violenta do Brasil hoje, com o maior número de mortes por habitante, né, por per capita, por 100 mil habitantes. São dados que não são meus, são públicos hoje, os principais rankings de segurança pública. A gente tem um problema muito grande do ponto de vista do custo de vida, do custo da alimentação, da cesta básica, da qualidade do emprego. O brasileiro está exausto de tanto trabalhar, paga imposto pra caramba e acessa muitas vezes serviços que não estão a contento dessa carga tributária, mas essa carga tributária ela é diluída. O que o brasileiro sente? Ele sente o endividamento, ele sente a questão do boleto que ele não consegue pagar, ele sente o problema da sua vida material imediata. E frustrar essas expectativas, quer dizer, não tem como deixar de falar. Quando se promete picanha e cerveja, a gente não tem isso, a situação fica muito complicada para você defender a validação do voto. Ainda assim, o acesso aos benefícios sociais acaba sendo uma contrapartida, que não é só um problema brasileiro, é uma questão global que vem sendo colocada como alternativa para lidar com todo esse arroxo que a classe E, classe D e classe C no Brasil vivem. Professor, chegou uma pergunta aqui do Marcelo Brito, ele é aqui do Centro. Ele diz o seguinte: professor, o senhor acha que o ex-presidente Bolsonaro já vai definir o seu substituto agora em 2025 ou vai deixar para 2026?
vai deixar, se ele tiver ainda capital político para isso, ele vai manter até os 45 do segundo tempo, sem sombra de dúvidas. Muito bem. Anaice, tranquilo aqui, Helder. Uma verdadeira aula do professor, sempre é muito bom. Daniel, quero Daniel, agradecer Daniel. mais uma vez, viu, professor, a sua participação aqui no programa e dizer que assim é muito enriquecedor o senhor falando não só sobre o que vem acontecendo no cenário mundial, mas sobretudo na política nacional. Muito obrigado. Helder, Jorge, todos os Helders da bancada, como eu costumo brincar, obrigado pelo carinho. Melo, um grande abraço, é um prazer estar com vocês no Diário. Tudo que vocês precisarem que eu puder ajudar, como costumo dizer, né? Sou servidor público, sou professor da universidade e o meu papel é servir, ajudar no que puder no debate, na construção aí da gente ter uma visão mais lúcida sobre as coisas, como é o costume do Togas e Becas. Por falar nisso, professor, eu queria só aproveitar no finalzinho aqui para comentar com o senhor. A universidade vai manter aberto até amanhã inscrições para o primeiro processo seletivo de doutorado em estudos de fronteira. É um doutorado gratuito da Universidade da Unifap. E a pessoa que está nos ouvindo pode se inscrever até amanhã. São 12 vagas com reserva para candidatos que se enquadrem nas políticas de ações afirmativas. Isso é muito bom para nós, né, professor? Eu sou suspeito para falar do mestrado e do doutorado em estudos de fronteira porque eu fui o primeiro coordenador do programa que ajudei a construí-lo. A gente fez uma proposta para o Ministério da Educação para ter esse mestrado no Amapá, eu coordenei essa proposta. Depois a gente passou a bola para outros colegas tocarem, porque tem um grupo muito heterogêneo e muito competente. E eu recomendo muito. Todos os mestrados, todos os doutorados da Unifap são de altíssima qualidade, sem sombra de dúvida. Merecem e muito investimento de atenção e de esforço do amapaense. Ok. Muito bem, professor Daniel Chaves, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Forte abraço.